Jogador é o novo reforço do Corinthians. Contratação acabou de ser fechada. Timão chegou a acordo com o New York City, dos Estados Unidos, e atacante revelado pelo Vasco é o quinto reforço nesta janela. Confira. No empate com o Juventude, a torcida do Corinthians acredita em pênalti de Alan Ruschel. Com 2 a mais durante boa parte do segundo tempo, o Timão não conseguiu virar o placar e ficar com os 3 pontos. Lance polêmico na partida. Na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrentou o Juventude, pela 21ª rodada do Brasileirão Série A 2024. O jogo contou com uma chuva de cartões, com a equipe visitante tendo 2 expulsos. Contudo, o Timão não conseguiu aproveitar. O placar ficou em 1 a 1. No segundo tempo do confronto, Garro cobra falta em direção à área do Juventude. Após passar por André Ramalho, a bola toca na mão de Alan Ruschel. Os jogadores do Corinthians pediram uma revisão do lance, mas, após checagem do VAR, o juiz deu sequência ao jogo. O lance irritou boa parte da fiel torcida. Do Garro foi idêntica, isso porque ele estava na barreira e muito mais próximo do lance. Como que não dá pênalti nisso? Foram comentários de torcedores, logo após o lance. Poderia ter marcado o pênalti? Os comentários continuaram durante os 45 minutos finais do jogo. Um absurdo isso não ser marcado. Tomamos um gol impedido e agora isso. Por muito menos já deram contra o Corinthians. As substituições de Ramon Dias também não ajudaram o time dentro de campo. A vantagem numérica fez com que o Juventude recebesse todas as linhas, mas o Timão não conseguiu aproveitar e balançar as redes. O Corinthians foca na Copa do Brasil, possui um compromisso no estádio Couto Pereira, contra o Grêmio. Pelas oitavas de final da competição, o jogo acontece na quarta-feira, 7, às 21h30, horário de Brasília. A primeira partida entre as equipes terminou em 0 a 0. De volta ao Z4. A 21ª rodada da competição nacional contou com resultados que não favoreceram o Timão. É claro, o empate, dentro de casa e com 2 a mais, também deixaram a situação um pouco mais complicada. O Corinthians retornou para a zona de rebaixamento, ocupa a 18ª colocação, com 20 pontos somados. Até o momento, a campanha no Campeonato Brasileiro possui 4 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. O Corinthians muda de ideia sobre Wesley e topa a venda abaixo. Fulham oferta R$100 milhões. A diretoria alvinegra entende que precisará vender 2 ativos da base, Breno Bidon e Wesley no Corinthians. Venda de Wesley no Timão. Mesmo com os 4 reforços recém-chegados nesta janela, o Corinthians entende que ainda faltam peças-chave. Com isso, o clube entende que Wesley deverá ser vendido para ter fundos de investimento. A diretoria alvinegra entende que precisará vender 2 ativos da base, Breno Bidon e Wesley, para a contratação de novos jogadores. O atacante tem sido fortemente ligado aos ingleses e o Fulham chegou. O camisa 36 teve seus momentos de destaque com o camisa do Timão, mas perdeu espaço com o novo treinador, Ramon Dias. Segundo apurou a página de notícias do Corinthians, o Fulham acena com 16 milhões de euros, R$100 milhões, fixos, mais bônus. Notícias do Corinthians sobre Wesley. Os valores não agradam à diretoria corintiana em um primeiro momento, mesmo ela já aceitando vender o atleta por um valor menor do que pedia antes, equivalente a 30 milhões de euros no início da janela. O Crystal Palace, da Inglaterra, enviou uma proposta ao Corinthians pelo atacante Wesley. A proposta são 18 milhões de euros, R$110 milhões, mais bonificações por metas atingidas em contrato. O Corinthians dificultou a negociação do atacante Wesley com o Nottingham Forest, após frustrações com vendas anteriores de Murilo e Carlos Miguel. Augusto Melo quis se vingar da equipe por conta das situações. Nottingham Forest desiste. O clube inglês ofereceu 20 milhões de euros, R$121 milhões, mas o Timão quer mais, já que esperava 25 milhões de euros, R$151 milhões. Após encontrar outra opção, a equipe desistiu de fazer negócio. Coronado fica no Timão. O meio-campista entende que precisa ter sucesso no futebol brasileiro, onde tanto sonha em jogar. Ele está feliz com sua família residindo em São Paulo e pretende cumprir seu contrato no Timão e fazer história. Conforme informações de Samir Carvalho, Igor Coronado recebe R$2,05 milhões por mês no Corinthians. Deste valor,
R$ 900 mil são referentes ao salário e R$ 1,105 milhão são referentes a luvas e direitos de imagem. O meia Igor Coronado foi uma das principais contratações do Corinthians para a temporada de 2024. Apesar de alternar entre reserva e titularidade, o camisa 77 tem números ofensivos expressivos pelo alvinegro. Números do meia. Igor Coronado é o jogador do Timão que precisa de menos minutos para dar um passe decisivo desde sua estreia, mantendo uma média de 31 minutos. Ele marcou um golaço contra o São Paulo no Clássico Majestoso. Em 22 partidas pelo Clube do Parque São Jorge, 10 como titular, são 2 gols e 2 assistências. Além disso, são 33 passes decisivos, 6 grandes chances criadas e 23 dribles certos. A expectativa é de mais minutos. Mercado do Timão bombando. O Corinthians segue se movimentando no mercado da bola com a intenção de qualificar o elenco de Ramon Dias. Nesta janela de transferências chegaram o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, além dos volantes Alex Santana e Charles. Um dos focos do clube paulista no momento está sendo o setor ofensivo. Veio à tona que Yuri Alberto pode ganhar concorrência e existem negociações por um centroavante que tem 20 gols na temporada. Além disso, existe uma boa chance do Timão ter uma baixa nesta janela. Wesley deve ser negociado e por isso, o Timão está focando em pelo menos 2 jogadores que atuem pela beirada do campo. Os jogadores para o setor seriam o equatoriano Gonzalo Plata e Thales Magno, revelado pelo Vasco. Inclusive, notícias do Corinthians informaram que a situação pelo segundo teve sua definição. A contratação é sacramentada. No começo da tarde deste domingo, 4, o blog do Macedo, que sempre tem informações muito quentes a respeito dos bastidores do alvinegro paulista, acabou revelando que ele será jogador do Timão. A informação é que o New York City, dos Estados Unidos, aceitou a proposta de empréstimo do ponta de 22 anos. Ele receberá cerca de R$ 600 mil por mês, valor dentro da realidade do clube. A duração do empréstimo seria de 1 ano, com opção de compra após o fim do contrato. O valor para o Timão adquirir o atacante após o período de empréstimo é de US$ 15 milhões, quase R$ 86 milhões, conforme a cotação atual. A duração do empréstimo seria de 1 ano, com opção de compra após o fim do contrato. O valor para o Timão adquirir o atacante após o período de empréstimo é de US$ 15 milhões, quase R$ 86 milhões, conforme a cotação atual. Outras posições também em foco. Com a chegada de Thales e Plata perto, outros setores também podem ser reforçados. E aí, fiel torcedor, você acha que Thales Magno é uma boa contratação para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor.